momento de céu que nós vivemos aqui. E a pregação que eu vou fazer não pode ser diferente do que aquilo que eu preparei, né? Está preparado aqui o que eu vou falar. Mas o que Deus falou até agora vai ser muito mais forte. Está tudo aqui, ó, preparadinho. O que eu preciso falar para vocês. É um processo que Deus fez para curar um homem. Mas um processo demorado, porque esse homem estava há 38 anos esperando por uma cura. Porque toda cura, todo milagre, tudo aquilo que Deus faz na nossa vida tem um processo, tem um propósito e tem uma promessa. Mas muitas vezes, gente, nós não aguentamos esperar a promessa acontecer. Sabe por quê? Nós não suportamos o processo. Existe um processo. Existe uma promessa e existe um propósito. Na vida de tantos personagens bíblicos que nós chamamos em Hebreus capítulo 5 como heróis da fé. Esses heróis da fé, todos eles passaram por esses 3 pontos na sua vida. Primeiro, Deus nos permite passar por um processo de cura, um processo de caminhada, um processo de espera. Mas muitos não conseguem, não suportam. Não é por falta de vontade, não é porque são fracos emocionalmente, é por falta de vida de oração. Quando você tem vida de oração, você começa a buscar a esse Deus, porque vida de oração é um depósito. Eu deposito. Então, para tudo que Deus vai fazer na nossa vida, existe um processo. Esse homem de João capítulo 5 estava 38 anos esperando o quê? Um milagre. Ele era um paralítico. Na vida de Jesus também teve. Qual que era o processo? O processo foi a cruz. Tem processo mais dolorido, mais sofrido do que passar pela cruz? Na vida de Jesus, o processo foi a cruz. O propósito, morrer por nós. Processo, a cruz. Propósito, a morte. Para quê? A promessa, ressurreição. Na vida de José, lá no Antigo Testamento, esse homem chamado José, Deus tinha para ele a governança. Ele se tornaria o governador do Egito. Mas ele foi traído pelos irmãos, foi jogado numa cova, tido como morto, vendido como escravo, preso. Esse foi o processo que ele teve que passar, porque Deus tinha um propósito para esse homem. E se você suportar o processo, Deus tem um propósito para a tua vida. Sabe por quê? Porque Deus tem uma promessa. Deus tem uma promessa. Aplauda isso, fala, eu creio, Deus tem uma promessa. É sobre isso que eu quero pregar hoje. É isso que eu quero entregar para você hoje. João capítulo 5 é a cura de um paralítico. Depois disso houve uma festa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Havia em Jerusalém, junto às portas das ovelhas. Presta atenção nessa história, gente. Ela é muito boa. É uma cura completa. Não que Jesus tenha feito curas incompletas, mas a história é completa, para que chegasse até a promessa de Deus na vida desse homem. Havia junto a Jerusalém portas das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, que tem 5 pórticos. Nesses pórticos jazia grande número de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, que esperavam o movimento da água, pois de tempo em tempo o anjo do Senhor descia naquele tanque, e havia um mover das águas, e eles acreditavam que o primeiro que mergulhasse naquela piscina, naquele tanque, naquele reservatório, o primeiro que mergulhasse com o mover das águas, era curado. Mas a Bíblia está nos dizendo
no Evangelho de São João, que havia em torno daquela piscina muitos cegos, coxos, paralíticos, surdos, mudos, todos doentes, gente, esperando o mover das águas. Até quando você vai esperar mover de águas que não vão te curar, que não vão te dar graça, que não vão cumprir a promessa em quem você tem depositado a sua esperança? Até quando você vai estar dando desculpa porque as coisas não deram certo na tua vida? Não deram certo porque os mais velhos, não deram certo por causa do plano cruzado, Collor, sei lá. Não deu certo porque o meu presidente que eu votei não ganhou. Não deu certo porque adotou o governo. Não deu certo por quê? Não deu certo por causa da minha ex-mulher. Só faltava. Não deu certo porque me envolveu. Para! Aquele homem, gente, estava em torno de uma piscina que ninguém pensava no outro. Todos, a Bíblia está escrito, todos esperavam o mover das águas. Fala para quem está do teu lado, acordando ele assim, ó, para de esperar o mover das águas. Fala para ele, existe um Deus, existe um Deus, ei, existe um Deus. É sobre esse Deus que nós estamos falando nessa noite. É sobre esse Deus, gente. Eu fico imaginando, ele estava esperando o mover das águas, mas ele era paralítico. Quantos anos em torno da piscina? Fala mais alto, quem escutou? Não é 8, usavam 8, né? Os que não lembravam 8, tá fanho, né? 8 anos na piscina, né? 38 anos em torno daquela piscina, esperando o quê? Mover das águas. Era um reservatório. A gente, né? Você tem galão na tua casa, aqueles galão azul? Você põe assim, que você põe o copo, empurra a torneirinha para trás e sai uma bolha em cima. Você lembra? Esse era o mover das águas. Entrava água e saía água. E de tempo em tempo fazia uma bolha. Eles acreditavam que tinha um anjo do Senhor ali, movendo as águas. Eu fico imaginando o paralítico. Com licença. Como que ele vai, gente? Está paralítico. O surdo ficava vendo. O cego escutando. E ele escuta a desculpa dele em torno daquela piscina. Escuta a desculpa dele. Estava ali um homem, versículo 5. Estava ali um homem, 38 anos. 38 anos esperando a cura. Jesus, vendo esse homem deitado, e que havia muito tempo que estava enfermo, perguntou àquele homem: queres ficar curado? Olha para mim vocês. Faz de conta que eu sou boca de Jesus agora para vocês. Queres ficar curado? Claro! Mas, não, Jesus, estou tomando um sol aqui, 38 anos tomando sol na piscina. Jesus provoca esse homem, gente. Quer ficar curado? Olha, a pergunta é direta ou não é direta? É direta ou não é direta? A resenha dele, se não é fraca. Queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me colocar na piscina. Jesus perguntou se ele quer ficar curado. Jesus não perguntou de solidão, não perguntou se ele tem amigo. Jesus não perguntou nada para ele. A paralisia desse homem não era das pernas, era falta de atitude. Ele não tinha ninguém. Mas também poderia ser solidão. Eu não sei, gente, eu não sei. Mas Jesus fez uma pergunta direta e ele falou: Senhor, eu não tenho ninguém. E quando a água é agitada, outro vem na minha frente. Para de dar desculpa. Você está aqui, ó, na piscina de Betesda? Não, você está aqui
diante do Jesus da misericórdia. O Deus que te cura, o Deus que me cura, o Deus que nos dá milagres. Vamos hoje, gente, vamos parar, vamos jogar fora todas as nossas desculpas daquilo que não deu certo e vamos assumir para nós hoje aquilo que Deus tem para nós. Olha aqui, olha aqui. Queres ficar curado? O enfermo respondeu: não tenho ninguém. Ordenou-lhe Jesus: levanta e anda, pega a tua maca e vai para a tua casa. Logo depois disso, a hora que Jesus curou esse homem, gente, no versículo 9 diz assim: no mesmo instante aquele homem ficou curado, tomou seu leito e foi andando. Tomou seu leito e foi andando. Era sábado, aqui começa. Era sábado, ponto. O que é o sábado? Sábado para o judeu não, ainda tem a lei que não pode andar, que não pode trabalhar, que não pode, desde o pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado, o judeu não pode, é por lei. Lei do judaísmo, não pode. No versículo 5, ele estava carregando a maca. No versículo 10, a hora que ele foi curado, eles começaram a dizer: não pode ser curado, é sábado, você infringiu a lei, não está certo, quem te curou? Começaram a perguntar, gente. Enquanto ele estava na maca, ninguém perguntava nada para ele, se queria ser curado, se precisava de ajuda, ninguém. Para você, se prepara. Sabe por quê? Enquanto enfermo, ele não incomodava ninguém. No versículo 5 de João capítulo 5. No versículo 10, bastou esse homem ser curado, que começaram a colocar proibições. Bastou ele ser curado, para que outros viessem dizer: não pode. As pessoas não estão prontas para ver tua vitória. As pessoas não estão prontas para ver você curado e andando, porque elas estão acostumadas a te ver pedindo, clamando por um mover das águas. As pessoas não estão prontas para te ver curadas. Elas não aceitam a sua evolução. Ela não aceita a tua mudança de ciclo. E vai começar então a perseguição. Enquanto você estava doente, não incomodava ninguém. A partir do momento da tua cura, do teu processo, que você suportou o processo de 38 anos, aí você está sendo curado. Vai começar perseguições, vai se levantar oposições. Se preparem, porque junto com o milagre chega também as oposições. Junto com o teu crescimento chega também as pressões. Enquanto você estava paralítico, não incomodava ninguém. Um novo tempo chegou na tua vida e na tua história. Encerrando. A hora que você for curado e começarem as oposições, é o maior sinal de que você está no caminho certo. Aplauda isso, vai. É o maior sinal que você cresceu, que você evoluiu. Eu vou encerrar lendo aqui, olha. O que havia sido curado, ele não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde, Jesus o achou no templo e disse: eis que ficaste são, não peques, para não acontecer coisa pior. Aquele homem foi então contar para os judeus que fora Jesus que o havia curado. Palavra da salvação. Eu vou encerrar falando para vocês o seguinte: toda cura precisa ser
antecedida por uma confissão. Eu não sei quanto tempo faz que você não se confessa, ou que você não busca uma orientação espiritual. Quinta-feira que vem, aqui ó, à tarde e à noite, vai ter um mutirão de confissões. O padre vai estar aqui, vários padres confessando. Ou na paróquia onde você frequenta. Deixa eu falar para vocês. Busque a confissão. A gente vai se acostumando a viver na beira de uma piscina, sem procurar a ajuda certa. Toda cura é antecedida por uma busca, por um encontro e por uma bênção, que é os sacramentos. Quarta-feira que vem é o último grupo. Jesus vai fazer até o final do ano, na tua vida, aquilo que Ele não fez ao longo desse ano. Eu quero pedir para você, busque a confissão. Se não der para ser na quinta-feira, antes do Natal. E prepara teu coração como aquela manjedoura, aquela gruta rústica, para Jesus nascer. E a hora que Ele nascer aí, se torna o mais lindo de todos os lugares. Aqui. Fica de pé. Deixa eu falar uma verdade para vocês. Não que eu não tenha falado verdades até agora. Deixa eu falar algo para você. Se você não quer perseguição, se você não quer pressão, continue na maca. Continue na maca. Mas se você quer a cura, levanta dessa cama e vai. Levanta dessa maca e vai. Você não precisa estar na beira da piscina esperando o mover das águas. Jesus vai estar aqui. Ele é o mover das águas. Aplauda isso, vai. Ele é o mover das águas. É Ele que vem. E nós vamos cantar, louvar e adorar esse Deus.